Olá, boa noite. Meu nome é Matheus Carvalho e nós estamos aqui na disciplina de Psicologia da Educação 1, ministrada pela professora Miriam Alves. Eu vou apresentar sobre a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. O que é a Síndrome do Pensamento Acelerado? A síndrome, a SPA, está diretamente ligada ao transtorno de ansiedade. Ela acontece pois, ao longo do dia, nós acabamos tendo uma carga de informações em nossas atividades e essa carga de informações acaba gerando essa síndrome, como vemos aqui. O excesso de informação satura o córtex cerebral, produzindo uma mente hiperpensante, agitada, com baixo nível de tolerância, impaciente e sem criatividade. Como sabemos, nós não temos um controle direto daquilo que pensamos. A gente pensa através daquilo que nos aparece como fonte. Então, se nós adquirimos informações, seja através das tecnologias da informação, do celular, da TV, das redes sociais ou do nosso trabalho, a gente acaba adquirindo essa síndrome. Esse conteúdo exagerado sobrecarrega o córtex cerebral, daí surge a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome ela não está relacionada ao conteúdo do pensamento, mas sim à quantidade e à velocidade que são produzidos pelo cérebro. A síndrome ela é muito comum em adultos, pessoas que trabalham no campo executivo, intelectuais, professores e toda uma carga de pessoas do mundo corporativo. Primeiro, no mundo corporativo, nós temos uma certa pressão para se atingir metas, atingir resultados, para alavancar a produção. Com isso, as pessoas ligadas a esse meio, elas acabam tendo uma grande pressão, acabam tendo que associar muitas informações relacionadas ao seu trabalho e com isso tem o desenvolvimento dessa síndrome. E em professores e universitários, pessoas ligadas ao trabalho intelectual, ela também é muito comum. Pessoas com trabalho intelectual acabam estudando bastante, acabam unindo diversas teorias e elas sempre vão acabar reunindo essa grande carga de informações em seu intelecto. Os principais sintomas da SPA são o cansaço, a irritação, a intolerância a contrariedades, o sofrimento por antecipação, o déficit de atenção e de memória, mas principalmente também a dificuldade para dormir. Essa síndrome ela é um problema também em pessoas que precisam realizar o trabalho intelectual, porque o trabalho intelectual necessita de concentração, necessita de um pensamento muito bem elaborado. E quando você tem essa síndrome, o seu pensamento ele se dá em lapsos. Você tem um pensamento agora no momento, daqui a pouco você tem outro estímulo e já muda completamente o contexto do seu pensamento e eles vão se alterando numa rapidez incomensurável. Nós, enquanto estudantes de licenciatura em Física, temos também um grande problema para enfrentar, que é essa síndrome em jovens. Como nós vemos aqui, está relacionado ao uso constante de tecnologias que promovem um grande fluxo de informações. O jovem hoje em dia, ele passa a maior parte do seu tempo aliado a tecnologias. Quando ele não está com o celular, ele está em frente ao computador. Quando não está no computador, ele está na televisão. Em todos esses ambientes, ele acaba recebendo essa carga de informações. E aí, com isso, na rede social, ele vai encontrar todo tipo de contexto para as informações que recebe, sejam de coisas que ele gosta, coisas que ele não gosta, coisas relacionadas à cultura, à política, à economia, à arte, à música e todos esses pensamentos que ele vai, todas essas informações que ele vai adquirindo
acabam ficando guardados em sua memória. E toda vez que ele precisar que o seu cérebro necessitar de algum estímulo, ele vai ter um gatilho e vai acabar lembrando de tudo isso que ele vê ao longo do dia. Em sala de aula, isso acaba sendo um problema enorme, porque o jovem, mesmo estando na sala de aula, sem estar usando o celular, ele vai estar lá presencialmente, mas ele vai estar bastante disperso. Ele vai estar lá olhando para o professor, mas a sua mente vai estar em outro lugar, pensando em qualquer outra coisa que não seja aquilo que o professor esteja dando. E é um problema maior porque, se for um professor com uma abordagem de conteúdo mais tradicional, a aula acaba sendo maçante, e aí o aluno vai estar assistindo a aula presencialmente, mas ele nunca vai estar lá realmente prestando atenção. E aí, com isso, o professor ele tem um trabalho extremamente tem que ter um trabalho extremamente criativo, que é pensar em formas de captar a atenção desse aluno. Como criar ferramentas para fazer com que esse aluno seja atento, esse aluno se interesse pelo conteúdo e fique te assistindo o tempo todo. Então, esse é um desafio para nós que somos estudantes de licenciatura. Bom, como nós sabemos, o grande problema não é o conteúdo daquilo que dos pensamentos, mas sim a velocidade com que eles se dão. E para que a gente reduza essa quantidade de informações que recebemos, a gente precisa fazer uma mudança nos nossos hábitos. E essa mudança nos hábitos são as principais soluções para resolver, em parte, essa síndrome. Então, é sempre bom que, na realização dessas atividades, sejam atividades acadêmicas, sejam atividades no mundo corporativo, é bom que a gente tenha intervalo de descanso entre atividades. É bom que todos os dias nós separemos um horário para realizar exercícios físicos, separar uma atividade que nós façamos simplesmente por prazer, seja pintar, tocar, ou até mesmo se o seu prazer for realizar exercício físico, também vale a pena. E a principal e mais importante, pelo menos no meu ver, é limitar o acesso à tecnologia de informações, limitar aquilo que a gente vê, controlar o uso nas redes sociais, controlar as informações que você vê, porque isso acaba trazendo esse problema e acaba trazendo até outros problemas, os quais nós não vamos citar aqui. No livro de Augusto Cury, A Ansiedade, ele afirma que nós temos que ter um eu como gestor dos nossos pensamentos, para que a gente possa controlá-lo. E assim, a gente vai citar aqui algumas das soluções que ele dá para fazer com que nós sejamos esses gestores. A primeira delas é se autoconhecer, mapear as suas mazelas psíquicas e superar a necessidade neurótica de ser perfeito. A segunda delas é ter a consciência crítica e exercer a arte da dúvida sobre tudo o que o controla, em especial as suas crenças. Ser autônomo, aprender a ter opinião própria e fazer escolhas, mas saber que todas as escolhas implicam em perdas. Enfim, gerenciar a emoção, protegê-la com a mais excelente propriedade e filtrar estímulos estressantes. Desenvolver o altruísmo, a solidariedade e a tolerância, inclusive consigo mesmo. Desenvolver resiliência, trabalhar em perdas e frustrações e reciclar o conformismo e a autopiedade. Enfim, são diversas dicas que o autor dá para que a gente tenha mais controle dos nossos pensamentos. É isso. Muito obrigado a todos que assistiram.